Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta segunda-feira. Você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí no canto da tela. Veja os destaques dessa edição. A beleza e força das águas nas cataratas encantam turistas do mundo todo. Dia Nacional de Vacinação. Pediatra fala sobre riscos de baixa cobertura vacinal no Brasil. O país conquistou 2 medalhas de ouro na canoagem slalom dos Jogos Sul-Americanos em Assunção. 17 de outubro de 2022, segunda-feira, o DC Notícias Web já está no ar. Olá, nós abrimos a edição do DC Notícias Web desta segunda-feira falando sobre o encantamento para turistas que visitam a cidade. No Parque Nacional do Iguaçu, a força da natureza tem proporcionado uma experiência surpreendente para brasileiros e estrangeiros. Turistas que escolheram a cidade de Foz do Iguaçu para visitar nos últimos dias foram surpreendidos com o espetáculo ainda maior das Cataratas do Iguaçu. A vazão que chegou a 16 milhões de litros por segundo, 11 vezes maior que o normal. Visitantes brasileiros e estrangeiros puderam contemplar a força e a imponência da natureza, como esse turista alemão que a vista é maravilhosa. É o meu primeiro momento aqui e é incrível. Até o som é fantástico. Nunca tive uma experiência igual essa. Visitei São Paulo por 4 dias, fui para o Rio e vim para Foz para ficar 2 dias. A experiência da cidade está num nível diferente. São Paulo é super lotada. Rio é fantástico, mas aqui é diferente. A cena foi um privilégio para quem estava no atrativo. O fenômeno com essa vazão aconteceu pela última vez há 8 anos. É maravilhoso, estamos amando. Os animais na trilha, víamos e íamos pesquisar para saber o que era. Isso é mágico. A vista é incrível. Eu que penso que você vem esperando algo gigante, mas quando você está aqui, não dá para acreditar. Sim, é a primeira vez no Brasil. É uma experiência incrível. Um lugar bonito, incrível. Acabamos de chegar, faz 1 hora. Estamos para fazer o passeio. A Prefeitura de Foz realiza o primeiro workshop do regime diferenciado de contratação de projetos e obras públicas. O evento é voltado para profissionais do ramo da construção civil, engenheiros e arquitetos, projetistas, construtoras de pequeno porte, médio e grande porte. O primeiro workshop do regime diferenciado de contratação de projetos e obras públicas será realizado em Foz do Iguaçu, em uma parceria entre a Prefeitura Municipal, Sebrae e a Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, a CEP. O evento acontece na próxima segunda-feira e será aberto para os profissionais do ramo, engenheiros, arquitetos, projetistas, construtoras também. E veja a seguir, confirmando o favoritismo. O Brasil conquistou 2 medalhas de ouro nos Jogos Sul-Americanos de canoagem slalom em Assunção. Como o empreendedorismo de impacto e inovação podem transformar o seu negócio? O assunto foi tema de palestra pelo diretor executivo de marketing da Samsung para acadêmicos da UDC. O diretor executivo de marketing da Samsung, Dema Oliveira, que tem mais de 20 anos de experiência no segmento, conversou com os acadêmicos da unidade UDC Centro. Com o tema Como o empreendedorismo de impacto e inovação pode transformar o seu negócio. É um privilégio muito grande estar aqui hoje. Meu principal objetivo aqui é poder mostrar um pouco das coisas que eu fiz, que eu estou fazendo e entregar algumas metodologias e processos que vocês, como estudantes ou do ecossistema de startup, de empreendedorismo aqui da cidade, possam utilizar e sair daqui com projetos embaixo do braço. Espero que seja uma noite muito agradável e maravilhosa. Expectativa nossas, primeiro o PTI tem uma missão de trabalhar a questão do empreendedorismo e contribuir na diversificação da economia da cidade de Foz do Iguaçu e região. E com isso a gente tem que capacitar. Então, nossa expectativa hoje aqui é, dentro até de um programa que a gente já tem, PTI Connect, em parceria, é a gente trazer um grande especialista na área de empreendedorismo, um grande especialista na área de expansão de negócios, como é o Dema Oliveira, né, diretor executivo da Samsung. E com isso a gente compartilhar conhecimentos, ideias para estimular cada vez mais a juventude aí a empreender.
O Brasil conquistou mais 2 medalhas de ouro e uma de bronze no último dia de canoagem e slalom dos Jogos Sul-Americanos de Assunção, no Paraguai. Ana Sátila e Pepe Gonçalves ficaram com as primeiras colocações. O time brasileiro se destacou na canoagem dos Jogos Sul-Americanos de Assunção em 2022. O Brasil ganhou 5 ouros e 1 bronze nas 6 provas que aconteceram no canal da represa de Itaipu. Na categoria feminina, a brasileira Ana Sátila levou 2 medalhas de ouro. A atleta faz parte da seleção de canoagem slalom do país. No slalom tudo pode acontecer o tempo todo, então você precisa estar dando o seu melhor em cada descida, e eu consegui colocar uma descida muito boa, então fiquei muito contente. 2 medalhas de ouro para o Brasil. Omira Estácia foi a 3ª medalha de ouro na categoria feminina. Já na categoria masculina, o atleta Pedro Henrique Gonçalves ganhou 2 provas, somando mais 2 ouros para o Brasil. Em 2012 eu perdi a vaga olímpica nesse lugar. Dei uma entrevista aqui, exatamente nesse lugar, chorando por perder a vaga olímpica por 13 centésimos de segundo, com 18 anos. E pensando que o meu mundo ia acabar, e agora, 10 anos depois, estou aqui, conquistando 2 ouros nos Jogos Sul-Americanos, primeiro medalhista de ouro da história da modalidade, debutando nos Jogos Sul-Americanos, então essa é uma forma de eu poder retribuir todo esse apoio. O bronze foi de Cauã Luiz da Silva, talento local e egresso do projeto Meninos do Lago. Com o encerramento dos Jogos em Assunção, o Brasil somou o total de 319 medalhas, sendo 133 de ouro, 100 de prata e 80 de bronze. Veja no próximo bloco. Hoje é Dia Nacional da Vacinação e nós vamos falar no próximo bloco da importância da imunização. No Dia Nacional da Vacinação, celebrado nesta segunda-feira, a data reforça a importância de manter a carteira de vacinação atualizada, principalmente de crianças e adolescentes, e evitar a reintrodução de doenças já eliminadas no Brasil, como a poliomielite. E para falar mais sobre o assunto, nós conversamos com o médico, alergista e imunologista Kennedy Schisler. Dr. Kennedy, primeiramente, muito obrigada por nos receber, nos atender mais uma vez para tratar de um assunto tão importante, tão sério, que é em relação à questão da vacinação. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Doutor, primeiramente, qual é a importância desse mecanismo que é a vacinação para a saúde da população em geral? Então, existem 2 maneiras de criar imunidade contra a infecção. Né? A tradicional é: eu pego o vírus A, crio o anticorpo A e passo a ficar imune contra esse vírus. Só que são centenas de vírus, né? E múltiplas bactérias. E a vacina faz com que eu evite ter que passar por infecção. E muitas infecções não geram imunidade. Meningite não gera imunidade. A pneumonia não gera imunidade, gera um desastre. Então as vacinas, elas conseguiram, em laboratório, criar um anticorpo que você teria feito e te dar de presente esse anticorpo para que você não precise passar por infecção. Então hoje, nossos pacientes, houve uma redução absurda de casos de meningite, de casos de pneumonia, difteria, tétano, sarampo, pólio, né? Poliomielite era um horror dos anos 40 a 50, né? Então, a vacina te dá de presente uma defesa sem você precisar passar pela infecção. Quando nós falamos em vacina, muita gente ainda tem dúvida quanto à segurança das vacinas. Podemos dizer que a vacina é segura? Eu gosto de comparar. Se vacina fosse bicicleta, ela teria sido proibida. Se vacina fosse patinete, teria sido proibida. Né? Então, assim, o zelo que existe, o rigor que existe em relação às vacinas é extremamente elevado, extremamente elevado. E, então, assim, se existe um cuidado, um rigor, uma seriedade em relação a alguma coisa,
é com vacinas. Tá? Sim, na história, se olharmos os últimos 50 anos, houveram pontualmente momentos de algumas falhas, alguns erros, sim, mas foram rapidamente detectados e rapidamente vacinas, por exemplo, que investiram bilhões, foram imediatamente retiradas, né? Então, justamente pelo zelo. Mas, novamente, se vacina fosse patinete, não existia no planeta Terra. Porque patinete pode causar trauma de crânio, fraturas. Não existiria. Não existiria. Então, há um zelo muito, muito grande. Doutora, em relação à baixa cobertura da vacinação, quando nós falamos aqui no Brasil, essa baixa cobertura da vacinação em algumas doenças, isso ameaça o avanço daquelas que já foram erradicadas? É incrível, né? O Brasil, até em torno de 10 anos atrás, ela recebia elogios do mundo inteiro. A cobertura vacinal do Brasil era uma das mais altas do mundo, né? Acima de 95%, 98% de cobertura vacinal. E uma cobertura vacinal alta, ela gera o que a gente chama de efeito rebanho. Então, se eu vacino 98% da população, 99%, esse 2% que não foram vacinados ficam protegidos porque os outros não vão circular o vírus, não vão circular aquela bactéria. Né? No momento que começa a cair essa cobertura, começa a aumentar esse número de pessoas não vacinadas, aumenta e muito o risco de ter um start, ter um clique, de ter alguém que tem a infecção, pum, espalha para todos que não foram infectados. Né? Isso aconteceu alguns anos atrás, quando na mídia houve um surto repentino de sarampo em grande parte dos Estados Unidos, e foi assim, uou, da onde veio isso? Né? E aí foram rastreando e rastrearam para a Disney. Todos haviam estado no mesmo dia na Disney e foi uma pessoa, não me lembro qual origem, que estava infectada e transmitiu para essas crianças que não estavam vacinadas. Né? Então, a nível de saúde pública, é muito mais barato, é muito mais eficaz vacinar do que correr atrás, botar crianças na UTI, e crianças indo a óbito e ficando meses numa UTI em estado grave, ficando sequeladas. Então, assim, é de interesse de saúde pública, é interesse do cidadão fazer a prevenção dessas doenças graves. A população, geralmente é movida só por uma preocupação, como nós vemos agora, a Covid-19. Mas mesmo essa preocupação, a gente percebe que muita gente ainda não voltou a completar ainda esse esquema vacinal da Covid-19. Tanto crianças como adultos ainda têm essa resistência. Existe um fenômeno, acho que mundial, por um lado, a hesitação de vacinar, muitas vezes por desinformação, né? A mídia social, ela cumpre dois papéis, ela dá acesso a informações boas, mas dá muito acesso a informações sem fundamento, né? O governo federal tem o Programa Nacional de Imunizações do Brasil, ela é muito respeitada mundialmente, ela faz um papel que, assim, eu tenho imenso respeito. E entra o governo, sai governo, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, ela é blindada, ou seja, não entra político, são técnicos, pessoas extremamente sérias, que analisam muito cuidadosamente o cenário nacional, eles intervêm o mais rápido possível quando surgem surtos, como está tendo agora, surto de meningite em São Paulo, eles intervêm rapidamente, distribuem rapidamente vacinas para bloquear. Eles fazem um trabalho muito sério. E uma coisa interessante sobre a baixa cobertura é que o maior inimigo da vacina é o seu sucesso. Então, se a vacina elimina a doença, as gerações que vêm e nunca viram, falar, para que vacinar se não existe, se não tem? Não existe, não tem, justamente porque as gerações anteriores vacinaram. Então, a gente tem um enorme risco de entrar ladeira abaixo, num retrocesso, e voltar a viver o que nós vivemos
30, 40 anos atrás. Eu não tenho saudades dessa época. Era muito cruel. Muitas crianças foram a óbito sem ter precisado se tivesse tido vacina. E essa média mundial que o Brasil se encontra entre os 10 piores do mundo, dá para reverter isso ainda, doutor? O senhor como especialista, como pesquisador, digamos assim, dessa área? O Programa Nacional de Imunizações, ela está bem ciente que isso, em algum momento, é uma bomba que vai explodir. E ela está correndo rápido para reverter esse cenário. Está fazendo vários programas, e atualmente com poliomielite, para justamente aumentar a proteção e diminuir a circulação desse vírus, né? O vírus da poliomielite, ela está sendo encontrada na água de esgoto de várias cidades do mundo inteiro. Está todo mundo em alerta, está todo mundo preocupado, né? Quer dizer, o vírus está aí. Antes ele não estava, agora ele está. Então é só achar alguém não vacinado ou parcialmente vacinado para começar o estrago, né? Então isso é uma coisa que realmente preocupa. A Organização Mundial de Saúde, ela tem uma lista que ela criou dos 10 maiores problemas do planeta. Aí entra a fome, saneamento, guerras, etc, etc. E uma delas foi dedicada só à baixa cobertura vacinal. Porque isso cria pandemias e aumenta a mortalidade, aumenta a morbidade. Então há uma enorme preocupação nesse sentido, a gente resgatar esse status de um país que leva a sério a proteção de seus filhos e da sua população. Nesse momento, qual é o principal desafio de levar esse alerta à população dessa importância da vacinação? Eu acho que com a pandemia é natural que houve muito medo, né? Medo de sair de casa, medo de expor, por exemplo, o filho a um lugar público, né? Realmente isso foi irreal, né? Havia muito medo nesse sentido. Agora, com uma fase leve da pandemia, as pessoas estão resgatando seu estilo de vida, resgatando as suas atividades. Uma das atividades é falar, opa, deixa eu ver se as vacinas do meu filho estão em dia, e colocar em dia, né? Não esperar um filho de famoso ter um quadro grave para dizer, opa, então eu tenho que vacinar. Todos nós devemos procurar nos proteger de doenças que são realmente muito, muito graves, né, e que são fáceis de proteger. Então, o Plano Nacional de Imunizações está bem empenhada em convidar todos os cidadãos a voltar a ter um status vacinal adequado. Doutor, nesse momento, quais doenças que preocupam esses profissionais? Todos. Todas as doenças? A cobertura vacinal está baixa para todas as doenças. Nós estamos, se o Brasil há 10 anos atrás era 95%, 97%, 98% de cobertura, hoje a cobertura vacinal está em torno de 60%, 65%, 70%, é muito baixo isso. Então é como se eu dormisse, eu vou dormir de janela aberta, não tem ladrão mais mesmo, né? Tem, e vai entrar. E vai entrar em qualquer casa que deixa a janela aberta, né? Então, assim, o risco enorme de poliomielite, né? Nós estamos vendo esse mês no Paraná, que a gente acompanha mais de perto, foi um absurdo o aumento de meningite por meningococo e pneumonia por pneumococo, né? Então, assim, aumentou múltiplas vezes mais do que nos 2 anos passados, né? Então, nossa, é um sofrimento absurdo para as famílias, né? E assim, eu não desejo isso para ninguém. E hoje você tem como prevenir. Então, assim, é como você, eu prefiro comprar um carro que não tem cinto de segurança, que não tem ABS, que não tem airbag, bobagem, nunca bati. Vale a pena, porque o dia que bater vai fazer diferença, ele vai te proteger, né? Então, vale a pena ter essa preocupação e esse olhar da prevenção. Hoje a pediatria essencialmente é prevenção. Ok, doutor. Muito obrigada mais uma vez por essas informações que são tão importantes para a população, esses esclarecimentos. Obrigada. De nada, obrigado pelo convite. Foi um prazer. E o DC Notícias Web desta segunda-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até lá. Até lá.